Mateus capítulo 13. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, assentou-se à beira do mar. E reuniram-se ao redor dele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se assentou. E todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em lugares de solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas, finalmente, outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um grão. Quem tem ouvidos, ouça. E, chegando-se a ele os seus discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Pois ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque ao verem, de fato não veem, e ouvindo eles, de fato não ouvem nem entendem. Então nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ao ouvir, de fato ouvireis, mas de nenhuma maneira entendereis, e vendo, de fato vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com morosidade os seus ouvidos ouviram, e ainda fecharam os seus olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu por fim os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois verdadeiramente vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, mas não viram, e ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Entendei vós, pois, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esta é a que foi semeada à beira do caminho. A que foi semeada em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, por ser de pouca duração, sobrevém sobre ele a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. A que foi semeada entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por uma. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Então lhes respondeu: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não seja que ao colher o joio arranqueis também com ele o trigo. Deixai que ambos cresçam juntos até o dia da ceifa. E na ocasião da ceifa, eu direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que certo homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois cresce, torna-se maior do que todas as hortaliças, e, finalmente, faz-se uma árvore de tal sorte que vêm as aves dos céus e fazem seus ninhos nos seus ramos. Então lhes disse outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou, misturou e escondeu com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas estas coisas Jesus transmitiu às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, a fim de que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, e declararei coisas escondidas desde a fundação do mundo. Então Jesus, despedindo as multidões, foi para sua casa. E os seus discípulos, aproximando-se dele, diziam: Explica-nos a parábola do joio do campo.
E ele respondeu-lhes dizendo: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o juízo final do sistema deste mundo, e os ceifeiros são os anjos. Porque assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá na consumação deste mundo. Assim mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem para escândalo e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para entender, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, depois de encontrá-lo, esconde-o. Então exulta de gozo, vai, vende tudo que lhe pertence e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um mercador que procura boas pérolas, e ao encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto lhe pertencia e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que recolhe toda espécie de peixes, e quando já está cheia, a recolhem para a praia, e assentados colocam os bons em cestos, e os ruins lançam fora. Assim será na consumação deste mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão no lago de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus lhes disse: Haveis entendido todas essas coisas? E eles responderam: Sim, Senhor. Então disse-lhes: Por isso, todo escriba erudito no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que, quando Jesus terminou de proferir estas parábolas, retirou-se dali. E tendo chegado à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe provém essa sabedoria e estas poderosas operações? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde provém, pois, todas estas coisas? E neles se escandalizavam. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e em sua casa. E ali não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles.